nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 40 de arte, conhecer um artista que deixou sua marca na história, que é o Aleijadinho. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, e também analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial. O conhecido como Aleijadinho se chama então Antônio Francisco Lisboa e nasceu lá, faz muito tempo, em 1730, falecido em 1814. Ele foi um exímio escultor, entalhador, carpinteiro e também arquiteto do Brasil colonial. Aqui nós temos um suposto retrato do Aleijadinho. Nesta época não se eram datadas, assinadas as pinturas, não era hábito, então por isso é um suposto retrato dele, né? Pintado por Euclácio Ventura. O Aleijadinho é considerado o maior representante do período barroco mineiro, sendo conhecido então por esculturas em pedra-sabão, que é o exemplo então desse profeta Isaías, esculpido em pedra-sabão, e também fez muitos entalhes em madeira, em altares e em igrejas. Principalmente tinha esse cunho religioso então as suas peças. Da onde vem esse apelido primeiro, né? Por que Aleijadinho? Quando ele tinha lá por volta dos 40 anos, ele começou então a desenvolver uma doença degenerativa que acabou dando esse apelido a ele, porque ele acabou então ficando debilitado fisicamente, né? Pés e mãos, então havia uma dificuldade então no movimento desses membros. E não se sabe ao certo qual foi a doença que o debilitou, né? Vários estudiosos alegam uma, outra, mas ao certo ninguém sabe. Com o passar do tempo, o que aconteceu com ele? Ele foi perdendo os movimentos dos pés e das mãos e mesmo sofrendo com essas limitações físicas, ele continuou fazendo seus trabalhos, as suas esculturas, com a ajuda então de auxiliares, de discípulos que seguiam então o seu trabalho. O que ele fazia? Ele pedia para esses ajudantes então para que eles amarrassem as ferramentas nas suas mãos, nos seus punhos, para que ele conseguisse trabalhar. E porque ele sempre foi apaixonado pelo que ele fazia. Então, não foi uma atrofia física, digamos, né, das mãos, no caso, que faria com que ele deixasse de produzir as suas esculturas. Pelo contrário, só serviu de mais motivação e Aleijadinho é como ele ficou super conhecido e famoso até os dias de hoje. Toda a sua obra, né, tanto o trabalho com talhando materiais, quanto projetos arquitetônicos, relevos, esculturas, estátuas, enfim, grande parte, né, toda a sua obra ela foi realizada em Minas Gerais. E muitas das suas obras, das suas construções, são já consideradas patrimônio histórico. Se concentram, então, em especial nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e também Congonhas. Na imagem nós temos um exemplo então de um detalhe esculpido pelo Aleijadinho também em pedra-sabão e está na igreja Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Sabará. Os principais monumentos que têm as obras do artista então são a igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, e o Santuário Bom Jesus de Matosinhos. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, ele tem então uma série de esculturas de profetas que ele tem já nesse hall de entrada, nesse pátio então da igreja. E ambas então com um estilo super ornamentado, muito detalhado, que era uma das características do período barroco. Então essa arte toda decorativa, com muitos ornamentos, arabescos e voltada para esse lado então religioso também. Com então um estilo bem relacionado ao barroco e também ao rococó,
ele é considerado pela crítica aí brasileira quase como o maior expoente da arte colonial no Brasil. Então é o principal nome, né? Então isso também acaba indo para fora do Brasil, esse reconhecimento e esse nome, né, representando a arte barroca então do Aleijadinho. E ele merece então um lugar de destaque nessa história da arte, por ter produzido tantas obras com tamanha qualidade, né, e acabamento, apesar de suas dificuldades, mas isso, na verdade, a gente só lembra mesmo e só percebe pelo apelido que ele recebeu e não pelo resultado final do seu trabalho, né? Explicando um pouco melhor, né, o que é o barroco, que eu já dei essa pinceladinha, né? É um estilo artístico, desculpe, me enrolei todo. É um estilo artístico, então, que surgiu no século XVI e foi ali até o começo do século XVIII. E ele teve como grande característica essa estética com excessos de ornamentos e representações do divino. Então, curvas, arabescos, decorações, muito ornamentado, né? Muitos itens decorativos. E o estilo barroco, ele é marcado muito, então, por esse requinte, esse exagero realmente de adornos e de curvas. Aqui nós temos um exemplo, então, de um altar de uma igreja no estilo barroco. A gente vê que é muito detalhe, é muita linha, é muita decoração realmente, e é a marca registrada desse período. Como ocorre, né, com outros artistas, então, né, do período colonial, a identificação das obras de Aleijadinho é um pouco difícil, porque, como eu disse antes, os artistas, principalmente desse período ali, eles não costumavam assinar as obras ou até colocar a data em que foi realizado. Então, não existia essa fonte documental, não existia esse arquivo. E como se fazia? Então, eles iam, estudiosos, por assimilação, eu diria, né? Pelas técnicas utilizadas, pelos temas, então foi se encontrando e nomeando essas obras, então, não só do Aleijadinho, mas dos artistas, então, do período. A sua maior realização, então, na escultura são os conjuntos do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que é aquela série de esculturas, então, que estão na frente do santuário, e está localizado em Congonhas. São 66 estátuas que representam a Via Sacra, distribuídas então em 6 capelas, que são separadas e que acabam, como se fossem realmente as capelas representam então o caminho de Jesus até a cruz, né, até a crucificação, por isso a Via Sacra. E também outro grande trabalho dele são os 12 profetas, então, no adro da igreja. Essa sim, desculpem, eu tinha confundido. Essa então dos 12 profetas, ela está na frente, o adro da igreja significa esses arredores, né, que a gente viu na imagem e vai ver mais à frente. Tanto a Via Sacra quanto os 12 profetas são uma série de esculturas praticamente em tamanho real, a maioria feita em pedra-sabão, que era um material muito utilizado por ele. Agora imaginem o tempo e o trabalho dedicado a toda essa produção, realmente né, de ficar admirado. Começamos com a Via Sacra, então. Temos na imagem algumas peças, então, que compõem essa Via Sacra. Essas capelas, que eu disse antes que elas são separadas, elas representam cenas. Então, aqui nós temos a fotografia de uma dessas capelas, né? E isso, então, o visitante, o turista, vai indo de capela em capela, conhecendo, então, essas cenas bíblicas. Todas as cenas, então, da Via Sacra, elas foram talhadas ali entre 1796 e 1799. Elas são muito dramáticas, então elas mostram, assim, tanto na expressão das figuras humanas, uma dramaticidade muito grande, né? E elas têm um tamanho real, um tamanho natural ali da pessoa. Esse trabalho, então, ele é composto pelas cenas da Paixão de Jesus, né? E tem um caráter também muito teatral, tanto por esse lado dramático, né?
para o quê? Para invocar realmente a piedade, a compaixão, né, de quem a visita, reconstruindo então, resumidamente, o percurso que Jesus fez então desde a última ceia até sua crucificação. Então ela é chamada de Via Sacra, Via Crucis, né? E está retratada nessas capelas. Na imagem nós temos então o exemplo da chamada subida do Calvário, onde a gente vê então Jesus Cristo carregando a sua cruz. O outro grande trabalho dele, os 12 profetas. Essa sim então é uma série de esculturas que foram feitas ali em 1800, 1805 e são uma série de esculturas então que representam profetas da era cristã ocidental e estão localizados ali, ó, em frente à igreja. Estão presentes entre essas várias esculturas os 4 principais profetas do Antigo Testamento, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles estão em posição de destaque na ala central da escadaria. Então, são aqueles mais que primeiro chamam a atenção, né? Depois, então, nós temos 8 profetas um pouco menores, que foram escolhidos segundo a importância, então, estabelecida na ordem, então, da Bíblia. Sendo eles Baruque, Oséias, Jonas, Joel, Abdias, Amós, Naum e Abacuque, desculpe. E aqui no exemplo nós temos então em destaque o profeta Jeremias, todos feitos em pedra-sabão e com uma imensa riqueza de detalhes. A igreja de São Francisco de Assis, ela está localizada em Ouro Preto e é uma das maiores criações de Aleijadinho. Se as anteriores já eram grandes, essa também. Todas as criações dele são grandes, tanto em proporção quanto em qualidade, né, dentro do estilo barroco. Essa igreja, ele fez então o projeto da igreja e também foi responsável pela decoração interna dela. Então, além de fazer o projeto, digamos, né, ser o arquiteto da igreja, ele também decorou a parte interna. E isso era muito difícil na época, tá? Ele fez, então, o altar-mor, o retábulo e a fonte. O que é um retábulo? São as partes ali do altar, né, que ficam atrás ou em cima do altar, que a gente percebe ela toda trabalhada, bem esse estilo barroco, que esse excesso de ornamentos. Aqui uma vista interior da igreja, né? Lá no fundo, então, o altar. Aqui uma visão um pouco mais aproximada do altar, onde a gente vê muitos ornamentos, sim, também tem pinturas juntos, né? Ele não fez tudo sozinho, mas foi responsável aí por grande parte desses itens decorativos também, né? Esse é um dos poucos exemplos, então, de construções de caráter católico, onde um mesmo artista assinou, né, o projeto arquitetônico e também fez parte da ornamentação interna. Então, ele foi responsável tanto pela estrutura e o exterior da igreja, quanto o interior. Então, é bem difícil, né? Era bem difícil disso acontecer. E o Aleijadinho foi então privilegiado tanto pela sua capacidade artística aí em poder fazer, né, de forma bem completa então essa bela igreja. Muito bem, assim conhecemos um pouquinho só, né, um recorte aí da vida de um grande artista brasileiro, o Aleijadinho, então principal característica, principal artista aí do estilo barroco. Um abraço e até a próxima.